Olá, meus amigos, muito boa noite. Estamos aqui hoje já dia 30 de maio, já acabou o mês de maio, já estamos chegando no sexto mês do ano, já estamos chegando na metade do ano. Então o tempo tá voando. Então se o tempo tá voando, é hora da gente começar a fazer um planejamento. E muitos produtores, diante dessa necessidade de fazer um planejamento, já está perguntando: já é a hora de dar o sal proteinado? Então é isso que a gente vai falar na nossa live de hoje. Quais são os pontos que você precisa analisar dentro da sua propriedade? Lembrando que cada propriedade tem uma necessidade, cada propriedade tem uma meta, cada propriedade tem uma condição de mão de obra, de maquinário, então são situações diferentes. Por isso que eu sempre reforço aqui nas nossas lives que você tem de olhar quais são as oportunidades, como que funciona a sua propriedade. É justamente isso que a gente vai mostrar na live de hoje. E no final vocês vão ver que são 3 passos simples, 3 perguntas simples que você vai fazer olhando a condição da sua propriedade, e isso vai fazer com que você consiga uma produção maior, você aumente seu lucro, você tem animais produzindo durante 365 dias do ano. A gente sabe que a seca é um grande desafio, mas quando você tem um planejamento, quando você tem uma meta estabelecida, você consegue alcançar os seus objetivos de maneira muito mais barata, porque hoje eu sempre falo para vocês, hoje o grande produtor não é mais aquele que tem uma grande extensão territorial, não é mais aquele que tem aquele monte de cabeça de gado no pasto, não. Hoje o grande produtor é aquele que consegue produzir mais com menos. E é isso que a gente vai mostrar para vocês, como produzir mais em menos área territorial, num espaço menor. Vem com a gente, acompanhe. Compartilhe o link dessa live, chame seus amigos, chame seus parceiros para que eles também possam adquirir conhecimento e também possam ter mais lucro, ok? Bem, antes da gente ir para o nosso tema mesmo, vamos chamar a Adriele, que hoje nós estamos com a presença do Matheus também, que é um novo parceiro da Brasil Rural. Ele vai estar dando suporte técnico à nossa live, mas primeiro eu quero saber da Adriele, quem que já está acompanhando a gente aqui, Adriele? Boa noite, Valéria. Já temos muitos parceiros aqui, tá o seu Durval, o seu Evaldo, mas eles têm que mandar boa noite para a gente conseguir vir aqui no chat, né? Exatamente. Você que está chegando agora, muita gente chegando nos nossos grupos do WhatsApp, qual que é a vantagem? Por que a gente convida você a fazer parte de um grupo do WhatsApp? Nesse grupo de WhatsApp nós temos nossas consultoras, aliás, Fernanda, a Franciele, a Poliana, a Beatriz, a Anelisa, a Léo, bem, é um time de especialistas que estão aí à sua disposição. Então você que faz parte dos grupos do WhatsApp, você tem as nossas consultoras que vão estar presentes, que vão estar aí auxiliando você a tomar as melhores decisões. Você tem outros parceiros também que você vai trocar ideia. Todas as informações, você recebe conteúdo exclusivo e também você faz parte das nossas lives. Então a gente tem a nossa live de segunda-feira, onde a gente levanta um tema. Hoje a gente vai abordar: já é a hora de dar o sal proteinado? E na quarta-feira a gente faz uma live bate-papo, uma live tira dúvidas, onde você vai fazer as suas perguntas e a gente vai responder ao vivo, ok? Mas antes eu gostaria muito que você compartilhasse esse link e também se inscrevesse no nosso canal e deixasse um joinha aí pra gente. Se tiver pergunta, a gente responde aqui sim, pode mandar a sua pergunta, ok? Então vamos lá. Como decidir se é a hora ou se não é a hora de você avaliar, você iniciar a dar o sal proteinado para o gado? Quais são os pontos que você precisa ficar atento antes de iniciar esse manejo? Por que eu falo que é muito importante você ficar atento a esses pontos? Porque, primeiro, esse ano o custo dos insumos estão muito alto, então fornecer o sal proteinado para o rebanho vai custar caro. Dá resultado? Sim, dá resultado, dá bom ganho de peso, aumenta a produção do leite, mas enfim, essa conta tem de fechar. Se você investir R$1 na nutrição, a gente sabe que cada R$1 investido de maneira certa, de maneira correta, ele tem de retornar 4 vezes mais. E são esse caminho, exatamente esse caminho que a gente vai mostrar para vocês,
como investir em nutrição, como investir em alimentação e você ter um retorno financeiro, que esse é o objetivo da pecuária, esse é o objetivo do seu negócio, então é com essa cabeça que você precisa pensar. Então, primeira questão que você precisa avaliar aí na sua propriedade, sempre lembrando que cada propriedade tem suas características, cada propriedade tem as suas oportunidades e por isso você tem de olhar, fazer essa pergunta olhando dentro da sua propriedade. E qual que é a primeira pergunta? Como que está a sua pastagem? Então você precisa ir lá e correr pasto mesmo, é andar no meio do pasto, certo? É andar longe de casa, não é olhar aquele pastinho ali perto de casa, não. É você correr os pastos da sua propriedade. E o que você vai procurar visualizar nesse pasto? O que você precisa avaliar? O que você tem de disponível na sua propriedade? Então, o primeiro ponto essencial é você identificar a altura do capim. Nós falamos que mesmo agora na época da seca, mesmo agora com esse período que chove menos, é fundamental você fazer um manejo adequado da sua pastagem. Então é respeitar a altura de saída dos animais. E geralmente pela pastagem, pelo tipo de forrageira que predomina no Brasil, a altura da forrageira, a altura ideal para você sair com esses animais é por volta de 15 centímetros. Então o seu pasto está com mais de 15 centímetros, está com menos. A gente sabe que a altura de entrada é 30 e a altura de saída é 15. Então você fazer essa avaliação. Por quê? Porque você vai conseguir medir o quanto que você tem de alimento volumoso. E nós vimos em lives passadas que o alimento volumoso é fundamental para manter essa máquina do bovino funcionando. Outra coisa que você precisa observar, se ainda existe broto verde, se esse capim está muito seco, se esse capim não secou ainda, se ele está começando a secar, está saindo broto. Então são pontos importantes que você precisa analisar. Como que está essa pastagem, certo? Ele já está iniciando a secagem ou ainda não? Outro ponto muito importante é se você faz rodízio, certo? Se você roda esses animais, se você tem pastos, eu não digo que é pasto sobrando, vamos dizer, se você tem pasto reserva, se você teve condições de fazer uma reserva de pasto, principalmente para o período, para o final da seca, que a gente sabe que agora o capim ele cresce muito menos, agora o capim não se desenvolve por limitação de água e por limitação da luz. Então você teve condições de fazer uma reserva de pasto, você tem um pasto vedado para oferecer para esses animais, aqueles animais, vaca em final de estação, vaca em final de gestação, vaca que está mais sentido, uma bezerrada que você desmamou, você tem um pasto reservado para esses animais. E se você fez uma adubação, a gente sabe que a adubação é fundamental para aumentar a produção de folhas. Então, se você fez uma adubação, qual que é o impacto disso? Quem fez uma adubação tem maior quantidade de folha, esse capim produziu mais, esse capim tem raízes mais profundas, essas raízes vão dar uma condição diferente para essa planta em termos de resistência, entre suportar pisoteio, entre aguentar o estresse por falta d'água, vai conseguir buscar água e nutrientes em camadas mais profundas. Então é fundamental, certo, que você saia e vai correr seus passos, leva um caderninho, sabe aquela tecnologia de última geração mesmo, um caderninho e uma caneta e vai anotar, analise esses pontos, se você, a altura desse capim, certo, a condição, se já está mais seco, se não está, se está saindo broto, se você tem pasto vedado, se você não tem. Feito isso, você já aproveita e já faz uma avaliação do seu rebanho. Porque você vai estar lá no pasto e você vai conseguir você vai já conseguir fazer, certo, a avaliação do rebanho. O rebanho mostra para você, certo, se está ou se não está na hora de você entrar com o sal proteinado. A gente vai ver lá no final que é justamente a união dessas informações que vai permitir que você tome a decisão mais assertiva, certo? Então, ok, o que eu vou olhar no meu rebanho?
Primeiro ponto, você tem o peso desses animais, você tem por hábito pesar esses animais, certo? Você tem esses animais, certo? Dividido em escala, por escala corporal. Então, o que é escala corporal? A gente conseguir avaliar o score corporal do rebanho. Então a gente sabe que o score corporal ele vai numa escala de 1 até 8, até 9, enfim, mas o que é? Você olhar para o rebanho e ver se esse rebanho está muito magro, se esse rebanho está num peso bom ou se esse rebanho está gordo. A gente tem uma figura aí que mostra para vocês que quando a gente fala principalmente em vaca, certo? Muitos produtores vêm perguntando para a gente: Valéria, minha vaca demora para retornar no cio, Valéria, minha vaca desmama bezerro muito leve. Por que que isso ocorre? Porque quando chega o momento da aparição, ela está longe de um score corporal próximo ao 3. Então é esse score corporal que você tem de trabalhar para manter essa vacada. Para quê? Para que ela possa ter um retorno de cio mais rápido, para que ela possa desmamar um bezerro mais pesado, para que ela possa desmamar um bezerro mais precoce. Então é necessário você avaliar a condição corporal dessa vacada. Também é muito importante você avaliar qual que é a categoria animal desse rebanho. Se seu rebanho está realmente dividido por categoria. Porque a gente sabe que as categorias têm necessidade nutricional diferente. Então, quando a gente fala em uma vaca com bezerro ao pé, com bezerro na barriga, a gente está falando de um animal que tem uma necessidade diferente de um garrote na recria, certo? Se nós estamos falando de uma novilha, certo, que está com a sua primeira cria, essa novilha é a categoria que tem a maior necessidade nutricional dentro da sua propriedade. Por quê? Porque ela precisa desenvolver esse bezerro e essa novilha ainda ela precisa crescer, ela não é uma vaca pronta. Então, ter esses animais divididos por categoria também é muito importante, é um passo muito importante que você dá para aumentar a produtividade aí na sua propriedade, ok? Adriele, o pessoal tá curtindo aí a nossa live, tá fazendo comentário? Olha, a gente tem pouca curtida aqui na live, tem muitos parceiros acompanhando e poucas curtidas. Então, para você curtir nossa live é muito fácil, tem um X do lado direito da sua tela, você vai clicar no X, o bate-papo vai sair, você vai dar um joinha lá pra gente. E já aproveita, aperta, clica no sininho que você vai se inscrever no nosso canal e todas as vezes que a gente publicar um material novo, você vai ser avisado, tá bom? Então vamos lá, ainda falando, certo, da condição do seu rebanho, como está o seu rebanho. Você já fez a desmama das crias, certo? Você já desmamou esses bezerros? Aí olha a importância de você ter avaliado a pastagem. Então, se você não desmamou, você fez essa desmama recentemente, você tem um pasto reservado para esses animais, você tem um pasto de melhor qualidade para levar esses animais. A gente sabe que a recria, certo? Ela é fundamental hoje para o sucesso na pecuária. Então, você fazer uma recria rápida, você desenvolver essa recria rapidamente, é certeza de muito dinheiro no bolso. Então, você já avaliou o pasto, já dá para a gente casar essas duas ações, certo? Você já planejou quais são os animais que você vai fazer o descarte? Porque não dá mais para a gente ficar com animal que não produz, não dá para ficar com vaca vazia, não dá para ficar com vaca que não ganha peso, não dá para ficar com animal que tem problema constante de carrapato, não dá para ficar com boi que demora para engordar. O lote inteiro está ganhando, desenvolvendo. Tem 2, 3 lá que está parado, que não vai de jeito nenhum. Vende esses animais. Esses animais é o que nós chamamos aqui na Brasil Rural do boi ladrão. O que é o boi ladrão? É aquele animal ruim que produz pouco e que está comendo o alimento daquele animal que produz bastante, certo? Ele está roubando o seu lucro, ele está roubando a sua rentabilidade. Então sai fora desses animais, vende esses animais. Outra questão muito importante, você utiliza a estação de monta na sua propriedade? Estação de monta, dá para a gente fazer uma live só falando de estação de monta. Estação de monta é um manejo que você não precisa gastar R$1, você só precisa organizar a sua propriedade. Estação de monta é a gente organizar a propriedade
para que naquele momento que a vaca tem a maior exigência nutricional, que é justamente após o parto, que ela precisa fornecer leite para o bezerro, certo? Que esse momento vai coincidir com o momento que você tem melhor oferta de alimento dentro da sua propriedade, que é o início da estação das águas, que vem o broto do capim, que vem o capim verde. E para implantar a estação de monta, o que a gente precisa? O primeiro passo é garantir que essa vacada que está prenha agora, garantir que essa vacada que está entrando no período de seca, certo? Prenha, que ela passe por toda a seca com um bom score corporal, para que no momento do parto, certo, ela esteja com esse score corporal próximo a 3, porque que assim ela não vai precisar recuperar as suas reservas, que a vaca ela perde peso, porque ela está buscando nas suas reservas para mandar nutriente para os bezerros. Então, implantar a estação de monta, o primeiro passo é esse, é você conseguir manter o score corporal da vacada agora durante o período da seca. Os ganhos são fundamentais da estação de monta. Eu vou falar aqui rapidinho, mas depois cabe uma live. Matheus, anota aí para a gente fazer uma live só de estação de monta, que é um tema que dá para a gente falar só sobre isso. Mas você vai organizar a data de nascimento de bezerro, você vai organizar a desmama do bezerro, vai facilitar a contratação de mão de obra. Então, você que nunca fez, certo? Preste atenção, converse com quem já fez, que você vai ver que vale realmente a pena. Então, quando você faz essa análise da sua propriedade, o que você consegue perceber, certo? Que é possível, certo, implantar um plano, um planejamento nutricional visando aquilo que você tem de melhor, o que você tem de categoria de animais, mais o pasto, a quantidade de pasto que você tem. E para isso é fundamental no manejo da pastagem você conseguir fazer o ajuste na taxa de lotação. Então, muitas vezes vai ser necessário você se desfazer de alguns animais. Mas quando a gente fala em plano nutricional, nós estamos falando do que, certo? O que é ter um bom planejamento? O que é ter um plano nutricional? É você saber exatamente qual o alimento que você tem para oferecer para os seus animais. Então, por isso a necessidade, certo, de percorrer os pastos. Mas o sal mineral de boa qualidade. Por que um sal mineral? Porque o capim, mesmo o capim verde, aquele capim do meio da estação das águas, que está até brilhando de tão verde, ele não tem todos os minerais que o bovino precisa. Então, o sal mineral é o ano todo. Mas agora a gente não tem mais esse capim verde, agora a gente está com um capim seco, um capim fibroso. Então, por isso que a gente precisa colocar nesse planejamento nutricional o uso dos aditivos. Mas, Valéria, para que o aditivo? O que o aditivo vai fazer na minha propriedade? Isso vai fazer com que eu gaste mais dinheiro? Você só fala para a gente comprar mais coisa? Não, isso não é para você gastar mais dinheiro, isso é para você gastar menos dinheiro, certo? Por quê? Porque o bovino, a gente tem até a imagem aí, também está na tela essa imagem, né? Aonde o bovino ele tem um complexo digestivo, o aparelho digestivo dele é muito diferente do nosso. Então o bovino tem 4 estômagos, são 4 camadas diferentes que vai justamente, esse aparelho digestivo mais complexo que vai dar condições do bovino digerir esse capim seco, digerir esse capim fibroso, tirar desse capim todos os nutrientes, todo o alimento que ele precisa para manter o ganho de peso, para manter a produtividade. Mas quem vai garantir, certo, que esse estômago, a gente fala aqui principalmente do rumen, a gente precisa cuidar da saúde do rumen. Quem que garante que esse rumen, certo, mantém essa produção? A gente fala que o rumen é a máquina de ganho de peso. E qual que é o combustível, certo, do rumen? São a microbiota ruminal. Mas, Valéria, o que é isso? Microbiota ruminal? Microbiotas são bactérias de rumen. A gente trouxe aqui uma imagem ilustrativa, porque é um monte de bichinho, um monte de soldadinho que está dentro do rumen, que vai atacar esse capim seco, esse capim fibroso, e vai transformar isso em mais produção de carne, mais produção de leite, mais produção de bezerro, mais fertilidade.
Então, quanto maior a quantidade de bactérias probióticas, quanto melhor essa flora microbiana, quanto melhor a saúde do rumen, mais resultado na sua propriedade. E aí que vem o pulo do gato, aí não é do gado, aí é do gato, certo? Aí que é o segredo dos grandes produtores. Por quê? Quando você utiliza aditivo que vai trabalhar o rumen do animal, que vai trabalhar para que o animal consiga extrair mais nutrientes desse capim seco, desse capim fibroso, o animal, além de produzir mais, ele também vai passar a comer menos. Mas como assim, Valéria? Ele vai passar a comer menos? Por quê? Porque o animal vai atender a sua necessidade muito mais rápido, ele vai estar aproveitando mais os nutrientes. Então, o bovino, ele come para atender a sua necessidade, não porque é gostoso, não porque é fresquinho. Então, a partir do momento que o animal consegue absorver melhor os nutrientes, maior o ganho de peso, maior a produtividade e menor o consumo, certo? Então ele passa a comer menos. Por isso que eu falei que você vai investir, certo? Você vai investir, mas você não vai gastar mais. Por quê? Porque você vai sentir a diferença, certo? Na balança, no tambor do leite, mas principalmente você também vai perceber que esses animais vão passar a comer menos, certo? Então, quando você vai, certo, que você está fazendo seu planejamento, que você decide investir em uso de aditivos, certo, você decide investir em um bom sal mineral, é fundamental que você tenha a sua propriedade organizada. Essa propriedade estando organizada, você sabendo qual que é o consumo diário de sal mineral, quanto que o animal está comendo de sal mineral, certo? Você consegue ver se ele está transformando isso em produção. Isso é o que nós chamamos de conversão alimentar. A conversão alimentar é você ter essa medida, certo? O meu animal está comendo e está transformando isso em produção de carne, está transformando isso em produção de leite. Aí muitos produtores falam pra gente: Valéria, mas eu não uso aditivo, certo? Eu não gosto desse negócio aí, nunca vi, para mim é novo e eu sempre usei a ureia, certo? E dá certo, a ureia traz resultado, a ureia convencional, ela traz resultado. Sim, a ureia é um tipo de aditivo, certo? A ureia, ela é também um aditivo, mas só que a ureia, ela precisa de uma série de cuidados. Primeiro, você precisa fazer adaptação no consumo, porque se você coloca lá já na quantidade que você deseja para aumentar a produção, vai causar intoxicação nesses animais. Você pode perder animal, certo? Se chover, vem uma chuva repentina de madrugada e tá toda hora aí, tá caindo um toró, uma tromba d'água que a gente não sabe de onde que vem, aquele sopão que fica no coxo, certo? Com água, com ureia, se o animal tomar aquilo, ele pode vir à morte. Então a ureia, ela é boa, certo? Mas ela tem as suas limitações, tanto no manejo, tanto em produção. A gente vai perceber os produtores que estão usando esses aditivos novos no mercado, aditivos que trabalham diretamente a bactéria do rumen, certo? Que realmente é o combustível, está trazendo resultados melhores. Por isso que a gente tem aqui na Brasil Rural, certo? Muitos produtores também falam: ah, mas tem aditivo pagado de leite? Tem aditivo pagado de corte? Sim, conforme a categoria, nós temos o aditivo para atender essa categoria, certo? Para você conseguir definir um bom plano nutricional também, o que é importante é você saber qual é o seu objetivo, é importante você saber quais são suas metas. Mas isso, voltando e falando, pega o caderninho, pega a caneta, certo? E vamos anotar. E como você consegue definir uma boa meta? Quando você consegue medir esse resultado. Então a pergunta, ela tem que ser clara e objetiva. Tá, quanto que eu quero de ganho de peso num período de 6 meses? Quanto eu quero de ganho de peso num período de 12 meses? E você vai acompanhando isso mês após mês. Porque se você quer ganhar num período de 6 meses, que é o período da seca, vamos pegar aí 4 dividido por 6,
esse animal tem de ganhar 600 gramas por mês. Se ele não ganhar, você tem de mexer no seu planejamento nutricional, certo? Você tem de ou aumentar alguma coisa ou diminuir, certo? Você tem de mexer nesse planejamento. Você quer reduzir o intervalo entre partos. Para reduzir o intervalo entre partos, é fundamental que a vacada chegue na hora do parto com um score corporal próximo a 3. Então, mais uma vez, como que eu vou conseguir uma vaca bonita, uma vaca sadia? Dando comida para ela. Minha vaca está perdendo peso, estou vendo que está aparecendo osso demais. Preciso mexer no meu plano nutricional. Eu quero aumentar a produção do leite, certo? Como que você vai medir? Como você vai saber isso? Anotando quanto você tirou de leite hoje, quanto você está tirando daqui 30 dias. Então, quando a gente fala em metas, é fundamental que essas metas estejam bem estabelecidas, estejam bem marcadas, certo? Para que você possa acompanhar. Aí sim você vai definir, diante, você fazendo a avaliação da sua propriedade, você sabendo onde você vai chegar, você consegue definir qual a melhor estratégia para você utilizar. Tem perguntas aí, Matheus? Tem sim, Valéria. A gente está com uma pergunta aqui sobre qual é a importância de fazer a rotação, né, aquele rodízio nas passagens. Essa é uma pergunta, assim, muitos produtores falam isso pra gente, pergunta pra gente, tá, Valéria, mas agora não tá chovendo, o pasto não cresce, certo? Por que que eu vou fazer o rodízio de pasto, certo? O rodízio de pasto, ele é importante para dar aquele descanso na pastagem, não é? Para a pastagem ter tempo de sair, é isso mesmo? Explica um pouquinho melhor pra gente, Matheus. A gente fazendo o rodízio dos pastos permite que a compactação do solo seja menor, então o gado vai pisotear muito menos. Com isso, as raízes do capim conseguem desenvolver um pouco mais, mesmo nesse período que a gente está com um pouco volume de chuvas, mas tendo esse período de descanso assim, das passagens, a gente vai permitir que o capim vai voltando com um pouco mais de força. Vai ser devagar, a gente sabe que tem muitas limitações, mas é muito importante dar esse descanso, esse respiro para o pasto. E você falou uma questão muito importante, que é a compactação do solo. Como o capim está seco, o capim está fibroso, o boi não quer comer esse capim. Então, o que ele vai fazer? Ele vai ficar andando no pasto, é onde ele vai ficar pisando, amassando aquilo que já tem pouco. Então, vale a pena, sim, prestar atenção na altura de saída. Então, o pasto baixou, não deixe rapar o pasto, que aí a rebrota é muito mais difícil, até quando vier a chuva, até mesmo você fazendo uma adubação. Por quê? Porque judiou demais agora na seca. Tem mais perguntas? Bem, tem uma pergunta aqui que perguntaram, aqui chegou no WhatsApp, por que o aditivo, certo? Eu usando o aditivo, eu não preciso usar o sal proteinado? Aí tudo depende da meta que você vai utilizar, certo? Depende qual que é o seu objetivo. Então, se você tem um objetivo mais ousado, então você vai precisar de um bom pasto, certo? O sal proteinado e o aditivo. Mas como assim? O que é um aditivo? O que é uma meta mais ousada? Quando a gente fala, por exemplo, do boi 777, que é produzir 7 arroba em cada fase de criação. Para quem tem essa técnica, para quem faz esse manejo na propriedade, precisa usar o sal proteinado e os aditivos. Mas por que o aditivo se eu tenho o sal proteinado? Porque é o aditivo, certo, que vai fazer com que o animal consiga aproveitar ao máximo. A gente tem que lembrar que os aditivos são aquele exército de soldado que vai estar trabalhando no rumen para maior absorção de todos os nutrientes. Não, Valéria, a minha meta não é essa, não quero esse negócio de matar boi com 21 arroba em 2 anos, que eu não tenho estrutura para isso. Aí, o sal proteinado pode ser que não seja a melhor solução. Uma pastagem, um volumoso. O volumoso pode ser uma cana picada, pode ser o capim, pode ser uma silagem, pode ser uma palma, mas um volumoso na quantidade que o animal precisa para o seu consumo diário. Um sal mineral de boa qualidade e o aditivo, com certeza você vai conseguir chegar nos seus resultados. Bem, nós estamos chegando aqui no final da nossa live, então vamos lá. Quais são as 3 perguntas que você precisa se fazer antes de ir lá na revenda? Agora os vendedores de sal proteinado vão me matar aqui. Antes de você ir na revenda e comprar um caminhão de sal proteinado, o que você tem que saber, certo? Como que está o seu pasto, certo?
Tem broto, não tem broto, tá verde, tá seco. Avalie a condição do seu pasto, isso é fundamental. A gente sabe que o pasto é o alicerce para o ganho de peso. Segundo, avalie a condição dos seus animais. Separe seu animal por categoria. Animais mais fracos, animais que não estão tão fracos. Porque a condição corporal, então é a quantidade de pasto que você tem disponível, mas a condição corporal é que vai fazer, que vai te dar um norte de qual é a suplementação, qual que é a hora de você utilizar o sal proteinado. E segundo, descarte ou vende os animais que são improdutivos, aqueles animais que estão roubando o seu lucro. Diante dessas informações, certo? Você vai e organiza a sua propriedade, que eu garanto que dá para você esperar aí por volta, no mínimo, de 30 dias para ir comprar o sal proteinado. Porque aí sim, você vai fazer uma compra assertiva, você vai fazer uma compra com segurança, sabendo exatamente quais são as categorias que vão utilizar e se essa é a melhor alternativa. Lembrando, você que está no nosso grupo do WhatsApp, nós temos nosso time de consultores. Então você pode chamar o nosso consultor no grupo, que ele vai orientar, ele vai ajudar você a passar, a fazer essa avaliação aí na sua propriedade e indicar qual que é o melhor aditivo que você pode utilizar agora, pensando em manter a produtividade e aumentar o ganho de peso. Espero você para quarta-feira, para nossa live Tira a Dúvida, para nossa live Bate-Papo. Até quarta-feira, um grande abraço para vocês.